Olá, pessoal, boa tarde. Aula de sexta-feira, dia 4 de dezembro de 2020. Nós temos um poeminha aí, pessoal, que vocês vão completar o poeminha com as palavras certas que estão dentro do quadrinho, tá? Então, vocês vão completar as lacunas com as palavras do quadro, certo? Depois, pessoal, a gente tem algumas palavras que vocês têm o significado delas, tá? Então, vocês vão completar de acordo com o sentido da palavra a lacuna aí, tá bom? Depois, colocar em ordem alfabética e fazer o plural. Depois tem uma última aí, completando com mal com L e mal com U. Lembrando que mal com L é o contrário de bem, mal com U é o contrário de bom, tá? Depois, atividade 2 de matemática, a gente tem alguns cálculos aí, tá? Envolvendo as 4 operações: adição, subtração, multiplicação e divisão, tá? Atividade 3, pessoal, nós temos aula de geografia hoje que vai falar sobre transportes, tá? O transporte no passado e como que é hoje. A diferença, né, pessoal, de como eram os carros, como as pessoas se transportavam, se era de carro, se era de bicicleta, se era de outro meio de transporte, como as carroças, né? Como eram os meios de transporte antigamente e como são esses meios de transporte hoje em dia, tá? Depois vai falar sobre o transporte rodoviário, que é aquele transporte feito nas rodovias, através dos carros, dos caminhões, tá? Então, esse tipo de transporte que teve muita evolução, né, gente, com o passar dos anos. E depois, gente, vai falar sobre o transporte hidroviário, que é o transporte através do mar, né? E através dos rios também, tá? Que são as embarcações, né, pessoal? Que também houve uma evolução muito grande, né? Se nós pegarmos, por exemplo, uma embarcação que foi feita lá quando o Brasil foi descoberto e hoje, né, a gente pode perceber a evolução muito grande, tá? E depois, pessoal, vai falar sobre o transporte ferroviário, que é o transporte feito através das ferrovias. Aqui no Brasil, né, a gente começou a ter quando a gente começou a ter o desenvolvimento, né, no século XIX, né, em outros países do mundo, como no Brasil também, tá? E depois a gente vai falar sobre o transporte aéreo, que é feito pelos aviões, né? Hoje, né, a maior parte das cargas, elas são transportadas pelo meio de rodovias e ferrovias, né? O tráfego aéreo, ele representa muitas limitações com relação à quantidade e tamanho de produtos, mas a gente utiliza muito o transporte aéreo para transporte de passageiros, né? Para turismo ou para negócios, né, gente? Então, a gente tem depois perguntas sobre esses transportes que a gente viu, tá? O transporte rodoviário, o transporte ferroviário, o aéreo e o hidroviário, tá? E por último, atividade de educação física, pessoal.